FPX-Cast, com Flávio Paradella. Oferecimento Giovanetti Campinas, sinônimo de sabor e tradição desde 1937. Olá, muito boa noite. Começamos mais um FPX-Cast, número 65, podcast que segue, nessa nova toada, agora integrado ao Pod Conecta da Rede Conecta de Rádios, ampliando esse debate sobre Campinas e sobre vários aspectos da comunidade. A gente já falou aqui de transportes e hoje o nosso assunto é a saúde, mas sobre uma perspectiva que vai além da assistência. Antes de a gente começar essa conversa muito legal que a gente tem aqui com duas parceiraças e duas mentes brilhantes da saúde, agradecendo os parceiros do FPX-Cast. Giovanetti Campinas, sinônimo de sabor e tradição desde 1937, @giovanetti.campinas no Instagram. Isso tudo que eu tô falando agora, tudo no Instagram, gente. Barberia Capita, @Capita Barber, Banca do Rock, @Banca do Rock Campinas, Clube Cultura, @Clube Cultura Oficial, e Leandro Garcês Advogados, @Leandro Garcês Advogados. Lembrando, o FPX-Cast está em todas as redes sociais, seja o X, seja o Instagram, TikTok, Facebook, sempre com @FPX-Cast, e também te convidando para participar do canal do YouTube da Conecta, @Conecta FM Oficial. O FPX Pod Conecta tem a supervisão técnica de Matheus Rodrigues nos estúdios da Rede Conecta e a apresentação é de Flávio Paradella, que sou eu. O que eu falei que a gente vai além dessa assistência? Porque apesar de representarem cerca de 70% da força de trabalho na área da saúde, as mulheres ainda são minoria nos cargos de liderança. Um paradoxo, Um paradoxo que expõe bem esse desafio estrutural dentro de um dos setores mais importantes do país. Para enfrentar esse cenário, surge então uma nova iniciativa, o selo Excelência Feminina na Saúde, criado pela OSP, com o apoio do Grupo IBS, que busca então reconhecer instituições comprometidas com equidade, liderança e qualidade assistencial. Mas vamos lá, esse movimento tem potencial real de transformação e é isso que a gente vai conversar sobre cenário no FPX-Cast com duas lideranças nesse setor, a presidente da OSP Mulher e do Grupo Chavantes, Letícia Belotourin. Então seja muito bem-vinda ao FPX-Cast, Letícia. Bom dia, Flávio, muito obrigada. E também a founder do Grupo IBS, Vivian Judice. Muito bom dia ou boa noite. O que quiser, pode dar boa tarde. Tá ótimo, tá valendo. Seja muito bem-vinda também muito aqui ao FPX-Cast. Muito obrigada, é um grande prazer. Então vamos lá, vamos conversar já, obviamente, falando desse lançamento do selo Excelência Feminina. Letícia, na verdade, você vindo para as duas, Um complementa a outra aqui nessa jogadinha que a gente tem. Como é que nasceu essa iniciativa? E qual que é a lacuna que ele busca preencher esse selo aí de excelência feminina? Bom, primeiramente, acho que você fez uma introdução aí maravilhosa, Trazendo números, porque hoje nós sentimos a dor, qual que é a dor? Não seria uma dor, Um movimento de agregar, de unir forças. Nós visualizamos que o setor de saúde, ele é em sua maioria, exercido por cargos femininos, como você disse aí, 70%. Números que nós procuramos, quando tomamos a iniciativa, é de que de 15 a 20% são cargos de liderança femininas, mas em cargos de CEO, por exemplo, apenas 5%. Então, é muito baixo. E aí, assim, onde está a fragilidade? Não é um movimento de dividir homem, mulher, não. É estruturar o setor de uma maneira para que a gente possa capacitar essas mulheres para que elas também possam ter a condição de chegar e exercer um cargo de liderança, de reconhecer as entidades que acolhem essas colaboradoras e incentivam esse exercício de cargo de liderança também dentro da sua instituição. Então, o selo ele veio para trazer uma equidade
igualdade, né, dentro do setor, de uma maneira orgânica, de uma maneira onde a mulher ela tem uma visão diferenciada, né, na maneira de trabalho. O homem, às vezes, ele é mais estratégico, a mulher ela já é um pouco mais, uma visão mais delicada ali do fato. Então, se complementam. A gente consegue estruturar o setor de uma maneira que a gente traga reconhecimento, também traga esse incentivo, e não só na parte, vou exercer um cargo de liderança, na operação como um todo. Porque a gente está olhando para a nossa equipe, a gente está acolhendo de uma maneira onde eu consigo capacitar, onde eu consigo ter um acolhimento psicológico, um acolhimento estrutural, para uma mãe que acabou de ter um bebê e tem uma sala adequada de amamentação, para uma funcionária, colaboradora que teve algum fato de assédio, algum acontecimento, seja externo ou interno, para que ela tenha um acolhimento em uma sala lilás, por exemplo, dentro da instituição. Então, a gente motivar as instituições a ter cada vez mais esse olhar humano, né, para o colaborador e para a colaboradora. A gente fala de uma... A Letícia citou muito bem, né? Falou aqui de 70%, e é tão discrepante mesmo, porque quem utiliza um paciente que for a um hospital vai encontrar justamente isso, porque a quantidade de mulheres no hospital é muito maior. Esse número aqui é o real. Talvez até seja um pouco mais do que a gente consiga perceber, porque é notável, né? Visivelmente. E é tão discrepante mesmo nessa situação, Vivian, com um cargo de liderança? Sim, é muito discrepante. A Organização Mundial da Saúde mensurou nos últimos números que a gente tem hoje 47 milhões de profissionais de saúde, né, trabalhando. E 70% são mulheres. Mulher, ela já nasce, né, com algumas habilidades como cuidar, de resiliência. E essas habilidades, elas acabaram sendo aproveitadas nesse ambiente de saúde que é tão propício para a utilização delas. Então, a gente vê essa massa feminina trabalhadora muito bem explorada no quesito operacional, no quesito até tático, mas quando a gente vai realmente para cargos de liderança, falta um pouco de cultura, de encorajamento, e eu falo até de encorajamento das organizações, né? Tá. Porque elas não têm programas que incentivam a mulher a adquirir certas habilidades que complementem as suas habilidades natas e ela possa assumir cargos de liderança. Hoje, cerca de 40% das organizações de saúde têm programas de desenvolvimento de profissionais de saúde e que olham também para essas habilidades necessárias para a mulher conseguir galgar esses novos cargos. Essa situação, ela tem razões, logicamente, de uma sociedade com um machismo estrutural há muito tempo. E que não dá essa devida importância para a mulher em cargos. Isso vem mudando. A gente vem essa discussão. Estou com duas aqui na minha frente em cargos de liderança. Como foi conseguir enfrentar? Não vou citar como pioneiras, mas vocês estão aí quebrando um paradigma de uma área que tem 70% de mulheres, mas quem domina esses cargos de liderança são os homens. Como é que foi quebrar esse paradigma? Eu queria agora uma questão profissional e pessoal, como diria Fausto Silva, né? Tem uma história boa, porque a história do próprio IBS, né, o Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde, que hoje se tornou a maior certificadora em saúde da América Latina. Hoje a gente certifica mais de 1.000 organizações de saúde aqui no Brasil. Ela veio de um mercado muito tradicional, né? Muito masculino, e até hoje, né? Eu sou chamada aí em cerimônias, em palcos de eventos, para dar palestras, e eu olho para os dois lados e sempre vejo uma presença masculina muito maior que a feminina. Então, esse enfrentamento é até hoje, mas esse mercado ele é muito tradicional. E então a gente enfrentou barreiras muito grandes, barreiras de aceitação
de uma nova metodologia que a gente quis trazer no sentido de acolher mais, né? Porque a certificação é muito cara crachá. Né? O que você tem preferente aos requisitos, tem ou não tem, e caneta. Então, era uma dinâmica que já vinha há muitas décadas. Burocrática, né? Puramente burocrática, muito papel. E aí, a gente veio com um método de acolhimento, de ensino, de dar a mão. E isso, por muitas organizações, foi visto como inovador, disruptivo, mas, ao mesmo tempo, como uma audácia muito grande, ainda mais capitaneado por mulheres, né? O Instituto foi fundado por mulheres. Mas foi uma disrupção aí de muito sucesso, né? A gente vê hoje que foi uma decisão assertiva, mas enfrentamos muitos desafios de preconceito, de falta de espaço de fala, de descrédito, né? E foi duro até a gente provar resultado, porque contra fatos e resultados, né, você não tem argumento. Então, foi uma jornada difícil e que a gente tenta plantar há mais de uma década e motivar mais mulheres para que elas possam entender que aquilo também pode ser para elas e que as habilidades com as quais ela já nasce, elas são complementares às habilidades dos homens. O homem é muito analítico, né? O homem é muito cartesiano e, obviamente, a gente não pode generalizar, mas é uma habilidade dele. A gente é um vulcão de hormônios, a gente passa atribui várias funções ao mesmo tempo. Exato, e consegue... A gente é multidisciplinar, Exato. né? E a gente é cíclica, porque realmente a gente tem um poço de hormônios que cada dia está numa temperatura diferente. E isso é bom se a gente sabe aproveitar. Sim. Porque a gente consegue resultados extraordinários dessas oscilações. E basta a gente aprender a trabalhar e aprender a tirar o máximo dessas habilidades. E quando a gente junta com habilidades masculinas, qualquer organização tem potencial de voar, de escalar. Já no meu caso, foi um pouquinho diferente, né? Eu sou advogada e contadora de formação, então eu atuei desde a minha da graduação como advogada, e comecei como advogada voluntária da entidade, então uma entidade que tem 103 anos hoje e que teve a sua primeira presidente eleita pelo Conselho mulher, né? Desde todo o seu histórico sempre foi homem. E também, assim, acho que por minha atuação, eu sempre atuei muito diretamente com as equipes, eu consegui organizar e estruturar setores, principalmente aqui em São Paulo, né? Porque nós começamos no interior e viemos estruturar a nossa sede administrativa aqui. Então, ajudei a montar todos os setores, RH, financeiro, prestação de contas, enfim. E aí, quando eu assumo a presidência, já vem aquele estigma. Ah, mas ela é nova. Da onde ela veio? Muitos não conheciam a minha história como advogada da instituição também. E tampouco que eu já estava ali há mais de 10 anos. Então, assim, mas da onde ela veio? Por que ela? Né? Primeiro já começa essa conversa. Por que ela? E aí a gente mostrar que temos uma história por trás, que temos uma capacitação, temos uma estrutura, né, formada. E aí, a partir disso, eu comecei também a fazer parte de conselhos, né? Hoje estou no Conselho de Administração da FEOSP, que é a Federação das Santas Casas do Estado de São Paulo. E quando surgiu a OSP, né, que foi lançada também, que ela é vinculada à Federação Brasileira de Hospitais, a FBH, eu participei da diretoria e nós criamos pautas ali de discussões reais, né? Discussões para que pudessem ter... E eu falei, por que não falar da liderança feminina no setor de saúde? Eu senti na pele essa dificuldade em ser reconhecida como uma líder jovem, né? Uhum. E que estaria ali tendo que mostrar a sua história, mostrar o seu conhecimento. Então, eu estou sempre procurando me capacitar e o objetivo do AOSP Mulher é justamente esse, mostrar o que eu passei, né, trazer como eu passei pelos desafios mesmo, mostrando conhecimento, né, mostrando que eu tenho a capacidade técnica para poder estar nesse cargo. E aí
trazer para essas pessoas que também estão na operação no dia a dia, que elas podem chegar a um cargo de liderança justamente com isso, com esse movimento de estruturação e capacitação técnica dessas colaboradoras. Não se vitimizar, mas mostrar que temos o potencial, que temos condições de poder fazer, né, cada vez mais, agregar conhecimento a elas, agregar mais estrutura, mais robustez no ambiente de trabalho, para que elas possam também ter segurança de chegar a um cargo de liderança. E como está essa disrupção hoje? Ainda há. Barreiras foram rompidas, mas às vezes sobram alguns destroços que tem que passar um pouquinho por cima. E tem que passar mesmo. Ainda tem. Os destroços são grandes ainda? Sempre há. Sempre há. Eu brinco assim que a gente tem coisas que estão no papel, né? E coisas que são veladas e que não estão escritas, mas culturalmente elas acontecem. A gente começou a mensurar nos últimos anos, não só a gente, mas aqui no Brasil, mas globalmente, que a diferença salarial também é importante, né, no mercado de trabalho entre mulheres e homens. E é bacana trazer esses dados, porque isso demonstra que a gente não está floreando, a gente não está sentindo que o mercado está assim. Não, a gente está medindo que o mercado paga 30% menos para a mulher nos mesmos cargos de liderança que o homem assume. E a gente tem um teto invisível, que eu costumo falar, que é velado. Então, a gente vai nas organizações, e nós que avaliamos mais de 2.500 organizações, a gente consegue comparar e ver pessoas no mesmo cargo, diretrizes da empresa para equidade salarial, mas na prática isso não acontece. Então, a diferença por bônus, a diferença por prêmios, a diferença por inúmeras estratégias que a organização consegue adotar, steps, etc., que seriam para reconhecimento de desempenho e, na verdade, para a bonificação ou essa diferenciação que não é explicada. Toda vez que a gente pede, explica por que essa diferença aqui ela existe. Ela não consegue ser justificada. Então, esses destroços acontecem, estão pelo caminho, e eu acho que a gente ainda vai acumular muito entulho. Porque tem muitas histórias ainda para serem contadas. E muita quebração para fazer. Passar um catatreco mas por semana. Às vezes é necessário, né? E eu acho que a gente está nesse momento super propício para isso. Hoje, a tecnologia está mais presente, a inteligência artificial, é tudo muito bom, mas ao mesmo tempo, se você for olhar, a inteligência ela substitui bastante competência analítica. Porém, a competência de integração com a equipe, de escutativa, de comunicação clara, de acolhimento, isso não vem na inteligência ainda, né? E é uma habilidade são habilidades, né, que a gente já prevê como altamente necessárias para as habilidades das lideranças futuras e que as inteligências não conseguem substituir, que a mulher tem isso de maneira nata. Então, a gente está realmente num momento em que as habilidades podem ser aproveitadas, elas devem ser exploradas, até para demonstrar o quanto a união de tecnologia, a união de competência masculina e feminina, elas resultam em desfechos fantásticos, né? Ainda mais na saúde, a gente está falando de desfecho clínico para o paciente, a gente está falando de sustentabilidade de um mercado que hoje é mais que provado que não tem recursos suficientes para gerir tudo aquilo que a gente precisa e até para dar conta de toda a tecnologia que está sendo desenvolvida. Ela custa caro, a gente está vivendo mais, né? Então, pensando aí que vamos viver até 90, 100 anos, né? Pensando em 30 anos aí para frente, a gente precisa realmente otimizar isso para que o recurso dê conta
de todo mundo, né? Para que o acesso seja efetivo na saúde. E investir em pessoas, né, que é o nosso objetivo principal aqui, trazer toda essa robustez, essa capacitação, para que as equipes, tanto homem quanto mulher, trabalhem de maneiras integradas, capacitadas. Isso é o objetivo principal para que a gente tenha a segurança do paciente, né, que é Exato. também o nosso grande objetivo final aí, que o IBS ele faz isso com excelência através das certificações também, ele dá o caminho, ele sabe mostrar como a gente integrar tudo isso para atingir esse objetivo final, ter essa economia de recursos, porque lidar com recurso público, como a gente tinha conversado aqui anteriormente, não é fácil, né? Nós fazemos a gestão aí de um recurso escasso, onde a gente precisa otimizar custos, e quanto mais a equipe ela tiver capacitada, integrada, ela tiver o acolhimento da instituição, porque ela trabalha mais motivada, ela trabalha com mais segurança e ela consegue demonstrar isso e levar isso para o paciente na prática. Porque a segurança do paciente, ela não se faz se você não olhar as pessoas que estão na sua equipe. Porque é 100%, né? Se o colaborador ele se sente acolhido, ele se sente visto, ele se sente parte daquela instituição, ele vai fazer aquilo de maneira natural, né? Todo o trabalho, ele simplesmente acontece. Um colaborador feliz, tranquilo, vai dar um atendimento mais próximo à perfeição do que... Porque também tem a situação... Porque atendimento com o público é sempre complicado. Sempre, e ele sabe área, que ele tem os protocolos que ele está seguindo que garantem essa segurança. E bem de cabeça, né? Exato. Ele vai ter um atendimento próximo a essa perfeição, a esse paciente, né? E aí o AOSP Mulher, ele une tudo isso, né? Ele tem esse propósito, não só de um movimento para integrar essas líderes, né? Que hoje nós temos líderes de renome aí no nosso comitê, né? Representantes do Instituto Sírio-Libanês, do Santa Marcelina, da Santa Casa de São Paulo, o próprio Grupo IBS, que está com a gente também, que é uma certificadora de renome no mercado. E nós ter essa conexão entre líderes que já sentiram várias dores e podem compartilhar essas experiências, mas também de uma maneira que a gente consiga unir essas experiências para estruturar o setor, onde a gente possa levar para as outras que ainda vão se capacitar e ainda querem chegar não só no cargo de liderança, mas em exercer suas funções operacionais com qualidade, que elas tenham uma referência e que nós possamos dar essa referência para ela, dar essa direção, né, para que elas sejam talvez mais fácil, né, mais natural, o que a gente já passou, ninguém mais tenha que passar, porque ainda vão vir, como você disse, ainda vão vir muitas coisas para frente, né? Quando a gente fala sobre essa segurança do paciente, essa cultura organizacional, e aí quem está nos vendo pode perguntar, mas então qual é o diferencial que a liderança feminina traz? E aí? Eu acho que a mulher como um todo, ela é muito mais sensível, né? Eu acho que esse olhar humano para o paciente, não que o homem não tenha, mas a mulher, ela tem o toque feminino, aquela sensibilidade, aquele acolhimento, que às vezes o homem, por ser mais, como disse a Vivi, ele é mais estrategista, ele é mais prático, e ela não, ela já consegue visualizar a dor de um paciente, ver algum detalhe que às vezes passa despercebido. Então, você juntar a estratégia do homem com a delicadeza, o olhar mais delicado da mulher, não que não tenha, faz muita diferença. Faz muita diferença. Tem até um estudo americano que fez uma avaliação de várias competências, né, de mulheres e de homens. E uma delas, que foi uma grande surpresa para o estudo e para todo mundo que leu o estudo, foi da visão sistêmica, que a mulher tem isso muito forte e nem as próprias mulheres sabiam. Então, você imagina você conseguir ter uma visão sistêmica com a sensibilidade, a inteligência emocional, né, que são características natas da mulher, unidas para
o olhar de segurança do paciente. Tem uma teoria chamada de queijo suíço, né, que um evento ao paciente ele só acontece depois que inúmeras barreiras são quebradas. Então, um sistema seguro de saúde, né, um hospital, por exemplo, que é acreditado, que adota uma metodologia de acreditação, ele prevê ao paciente de que aquele ambiente é seguro e eu não vou gerar danos ao paciente, né? Obviamente que ninguém que é leigo pensa que, como assim? Eu estou sendo internado e a instituição precisa se preocupar em gerar danos? Sim, porque é um ambiente mais insalubre que existe, é um hospital. É um hospital, no hospital a gente tem contaminação, a gente tem infecção, a gente tem profissionais estressados, cansados, com dupla, tripla jornada. Então, existe um rol de fatores humanos aí que são inerentes à atividade fim de saúde. E obviamente, isso uma hora vai sim impactar no paciente. Então, a estrutura da acreditação, ela permite que você crie barreiras e chama a teoria de queijo suíço porque as barreiras têm furos. E quem são os furos? Somos nós, humanos, né? Que falhamos. E elas nunca, né, deverão se coincidir. Por isso que a gente tem um número de fatias de queijos lá furados, vários, porque se passar por essa fatia, a próxima segura, se passar por essa também, a próxima segura. E isso faz com que a gente tenha um sistema em que a gente tanto dê o melhor tratamento possível para o paciente, mas também mantenha o seguro contra esses fatores inerentes. E aí, quando a gente olha que a mulher tem sim uma visão sistema, ela consegue olhar para esse sistema de saúde de maneira ampla, abrangente, numa visão de cima e entender onde mais pode falhar de maneira preventiva para que eu inclua uma barreira e eu mantenha esse sistema ainda mais seguro. Você foi descrevendo, e até me desculpa se eu estou fazendo analogias, é que me chamou a atenção alguns pontos que me lembrou até essa série que é mais recente, The Pitt, não sei se vocês assistiram, que conta a história, 24 horas de um pronto-socorro em Pittsburgh, com o Noah Weil, que foi lá daquele pronto... O ER, né? Plantão médico dos anos 90. E o interessante da série é que não tem aquele drama romântico entre as séries médicas, mas conta essa situação mental e também da questão de trabalho com os companheiros, com pessoas diferentes, diversidade, e o conflito, né, que por muitas vezes acontece. E assim, para quem vê, é um choque, porque você tem problemas que têm que ser resolvidos em segundos ali, e por muitas vezes aquilo vai dar um problema lá na frente. E é muito isso da saúde mental. E o protagonista com problemas de saúde mental, a equipe com problemas. Me lembrou muito esse cenário dessa série. E aí você imagina que o selo de excelência feminina, ele tem um capítulo que prevê esse acolhimento psicológico, né? A partir de maio deste mês, a NR1 já responsabiliza as organizações sobre o dano psicológico causado pelo trabalho. Obviamente, o profissional de saúde ele tem um fator adicional aí, porque até por uma questão salarial, ele procura outros trabalhos e ele tem uma sobrecarga maior. Mas você imagina que todo profissional de saúde, ele escolheu a profissão não foi por dinheiro. Tem muita carreira que paga muito mais. Ele escolheu por propósito, porque ele queria fazer a diferença, porque ele queria cuidar, porque ele queria fazer o bem. E ele não precisa de dedos apontados quando ele erra. Ele é o primeiro a se apontar um dedo. Então, a gente tem uma situação em que a gente chama de segunda vítima, que é o profissional que erra por sobrecarga, por fator humano, por falha, que é previsto, né? E aí, esse selo, ele prevê, assim como os modelos de acreditação, um processo que investiga, que revê o processo, que melhora este processo de tal maneira, entendendo que o ser humano erra, esse erro não aconteça novamente. Então, o selo, ele
prevê o acolhimento psicológico, ele prevê a sala lilás, não só na caso de assédio, mas também nessas situações em que são corriqueiras na área da saúde, né? E que muitas vezes o paciente nem fica sabendo, porque isso rola nos bastidores, né? Hoje, cerca de 30% dos tratamentos dos eventos, né, que envolvem pacientes, eles não são intrínsecos à doença, eles são intrínsecos ao processo e à estrutura em que esse paciente foi inserido. Então, é um número, parece que é até muito grande, mas ele deve ser alarmante e a população leiga precisa conhecer, porque ela precisa cobrar, mas não só cobrar, mas ela precisa também escolher as organizações que como essas, né, que a gente já tem mais de 50 organizações inscritas nesse selo, se comprometem com o paciente, se comprometem com o desenvolvimento das habilidades femininas para utilizar ao máximo dessa potência e manter essas organizações seguras. E para que o paciente também seja agente dessa segurança. Muitas vezes o paciente se coloca numa posição de cobrar somente, mas o quanto ele também é corresponsável pela sua doença e seu tratamento, o quanto ele está cumprindo a orientação médica, o quanto que ele tem tanto o conhecimento ou interesse do seu próprio tratamento, a ponto de também ser um vigilante do cuidado e da segurança no dia a dia que ele está dentro da instituição de saúde. E realmente a gente vem, né, de uma cultura na saúde de que é muito patriarcal, que é muito verticalizada, e isso não permite que o paciente também se sinta livre e seja orientado a ser parte do próprio cuidado. Letícia, falando do selo, e até para a gente entender quais são os critérios para uma instituição, já temos aí mais de 50, o que ela precisa comprovar para ser reconhecida? Bom, a gente tem uma planilha, né, com alguns requisitos. Então, as inscrições elas se encerraram agora no dia 30 de abril. E é onde as instituições, a partir dessa data, elas terão 3 meses, né, Vivian, para poder preencher esses requisitos. Até final de julho. E esses requisitos, eles prevêem o que você precisa ter e também as pontuações dentro do que você precisa atingir. A Vivian, ela tem mais propriedade para falar dessas pontuações, eu vou deixar ela explicar, mas eu só queria puxar um pouquinho da fala dela, que eu acho que faz todo sentido essa estruturação, porque a instituição, quando ela tem a estrutura de atender e acolher o paciente, eu, como advogada trabalhista, também preciso puxar um pouquinho a questão do assédio, né, que muitas vezes acontece dentro da instituição. Então, o colaborador, o erro, ele visto de maneira isolada, ele não traz a resposta, né, final. Não significa que aquele colaborador ele errou porque ele quis ou por imprudência. Enfim, tudo que aconteceu antes até chegar aquilo. A gente não sabe se teve um caso de assédio dentro da instituição onde ele não estava com cabeça na hora de... Ele talvez tinha que fazer uma dupla checagem de um atendimento e você cometer um ato de assédio com ele. Como que ele vai ter cabeça para poder chegar em você e falar, vamos checar tal protocolo para que a gente possa ter segurança no atendimento final? Então, a estrutura da instituição que busca o selo, que busca uma certificação de qualidade, ela já mostra que ela está preocupada com o colaborador. E isso é uma ouvidoria estruturada, onde eu consigo ter um canal de denúncias decente para poder fazer esse olhar, né, dos fatos de uma maneira imparcial, onde eu consiga verificar de fato o que aconteceu, se realmente quem teve a culpa ou não, ver o erro, a falha, né, de uma maneira sistêmica, não é o erro de uma maneira isolada. E o que eu, como instituição, faço para prevenir esse erro? Eu acolho o meu colaborador, eu dou ferramentas para que ele possa ter esse acolhimento, ter essa visão com relação principalmente a assédio, a ações ali do dia a dia, porque como a Vivian falou, o atendimento, ele é o final do final. E o bastidor, e o café que às vezes acontece ali entre colaborador, tudo isso que acontece dentro do ambiente impacta 100% no paciente que está sendo atendido. Eu tinha uma pergunta justamente sobre isso. Então, aproveitando,
A senhora falou de assédio, a gente já citou aqui saúde mental desse colaborador. E, claro, a gente está falando de inclusão, que fazem parte dessa avaliação. O setor ainda falha para tratar esse tipo de ponto, esse tipo de assunto? Muito. Eu acho que ainda tem muito a evoluir, né? É como eu falei, as instituições, elas precisam cada vez mais capacitar. A NR veio para isso agora, né? Para ter esse acolhimento, para ter essa direção, né? Para que as instituições passem a olhar as vítimas de uma maneira em que elas tenham segurança, um acolhimento decente para poder, de fato, porque hoje as doenças mentais, elas estão aumentando cada vez mais, né? E, assim, a sobrecarga também, não só por motivos financeiros, mas também por rotina, né? Por a convivência. Na sociedade não da tem ansiedade, como. né? Exatamente. Então, assim, hoje a gente está partindo por um caminho onde as instituições que vão se destacar serão as que estão investindo nisso, né? Que estão investindo em uma estrutura interna aí de acolhimento, onde tem um canal de ouvidoria, né, estruturado também, que tenha esse atendimento à vítima, porque sem isso, nenhuma delas vai ter sucesso na sua atuação. E ainda sobre inclusão, as organizações de saúde, não só na saúde, mas em todos os mercados, elas sofrem uma grande dificuldade hoje de preencher vagas, né, naquele percentual obrigatório que a lei preconiza. Existem todos os auxílios aí necessários a essas condições, e isso também limita um pouco o estímulo, né, a esses profissionais se candidatarem a vagas PCD e vagas, enfim, que a gente possa ter uma instituição com maior equidade, né? Aí não só falando de gênero, mas também falando aí de todos os aspectos. E quanto à pergunta sobre o selo, né? Como é que ele funciona? As organizações, elas precisam ter a sua habilitação, né, como instituição de saúde, elas precisam fazer um cadastro, elas têm isenção junto à associação, à OSP, e elas vão ter que atender 6 eixos, né? Em cada eixo são 5 critérios. Nós resolvemos trabalhar com um manual muito simples, né? Por isso que não é uma certificação, é um selo. Quando comparado a manuais de acreditação, a gente está falando de 1.000, 1.500, 2.000 requisitos. Aqui a gente está falando de 5 critérios por eixo. São 6 eixos, então são apenas 30 critérios, né? Para muitas organizações que ainda não deram esse primeiro passo de ter o olhar para a equidade, o olhar para a segurança psicológica, elas vão ter pouca dificuldade, mas a ideia era que a gente pudesse realmente estimular para que as organizações pudessem dar os seus primeiros passos rumo a essa necessidade, que é uma necessidade futura, né, para o mercado como um todo, mas também ter uma forma de reconhecer essas organizações que estão investindo nisso, até para que o mercado de trabalho possa olhar e a mulher, né, que queira entrar nesse mercado, escolher. Ali eu sei que vão me acolher enquanto as minhas necessidades, mas também potencializar as minhas habilidades. Então, esse estímulo é o que a gente está prevendo aí com o selo de excelência feminina na saúde. Como tratar as instituições para que elas não tratem esse selo apenas como um marketing, né? Como uma moda, né? Olha, eu tenho o selo, mas como a senhora mesmo citou, né? Contratei a fulana para ser a minha líder aqui, mas estou pagando menos. Então não mudou nada, né? Como conseguir mudar essa cultura mesmo? A gente tem bem cercado isso dentro do manual, porque é um selo que ele tem validade de 2 anos. E ele é um selo emitido por uma certificadora, que tem triplo reconhecimento da ANS, triplo reconhecimento da ISCOA, que é o maior órgão, a maior autoridade em certificação na área da saúde no mundo, né, globalmente. Então, a gente já cercou essas questões para que as medidas não fossem apenas pontuais. Então, ao longo desses 2 anos, a organização ela submete esses instrumentos, esses resultados, essas mensurações que ela precisa fazer de tempos em tempos.
e para que nós possamos entender que, durante a manutenção deste selo, ela continua sustentando as práticas adotadas lá há 2 anos atrás. E é por isso também que é uma certificação de estímulo de práticas perenes, visto que nós temos 2 graus, né? Tem a certificação e tem a certificação em excelência, né? Que é o selo em excelência. Então, isso faz com que a organização, mesmo após 2 anos, ela também mire em objetivos maiores, mais altos, e olhe para trás, poxa, construir tudo isso, né? Conseguir esse desempenho por ter incluído e ter valorizado o feminino dentro da saúde, por que não avançar em mais estratégias para colher mais resultados? Então, nós também idealizamos o selo com mais 1 grau para que essa meta também pudesse ser buscada pelas organizações que adotaram o selo pela primeira vez. E além do selo, né, nós também temos a premiação, que vai ser uma vez por ano, né, Vivian? Para reconhecer a instituição que mais se destacou, né, dentre essa capacitação em cada um dos eixos, para que eles possam também ver o reconhecimento e motivar as outras, né, a também chegarem lá e também serem reconhecidas. Hoje nós já temos mais de 11 estados, né, participantes, acredito que 62 instituições, né, inscritas, se eu não me engano, o número não tenho certinho aqui de cabeça, mas eu queria convidar, né, todas as instituições de saúde que têm interesse em ter a representatividade, em ter ações como essa, não só do selo, do AOSP Mulher, mas também a AOSP, ela vem com uma visão diferenciada, né, de ações e movimentos reais. Por exemplo, ela tomou frente, né, a ações de parlamentares, né, de acreditações. Então, eles têm a frente parlamentar de acreditação, eles estão com as ações também com relação aos parlamentares que invadem as instituições e acabam que intimidam as equipes que estão lá trabalhando, porque quando um parlamentar ele entra numa entidade, ele não tem que pensar só no que ele está falando ali, da população que está ali. Não, tem pessoas lá dentro trabalhando e que estão dando sangue ali para aquilo. Então, assim, a OSP, ela traz causas reais. Então, nós queremos convidar também as instituições a se associarem à OSP para que elas possam se sentir cada vez mais representadas, né? E que tenham esses diferenciais também dentro do seu portfólio. Você colocou uma situação importante que começou a meio que se multiplicar no país, né? Essa atuação de um parlamentar, seja vereador, deputado, invadindo, né, locais de trabalho em hospitais. Isso aconteceu aqui em Campinas, o vereador Vini Oliveira, aqui do Cidadania, aconteceu com ele, já tinha feito antes de se tornar vereador, ele no primeiro dia de parlamentar, no dia 1º mesmo, do ano passado, invadiu Mário Gatti, e interessante entre aspas, né? O choque, o conflito foi com uma mulher, foi com uma médica, e gerou para ele até um processo de cassação, que no final ele foi absolvido pelo plenário da Câmara de Campinas, mas gerou todo um problema, junto com o CREMESP e dentro também da própria Câmara de Campinas, e outros pontos já geraram também para ele processos em que ele foi até condenado. Ele é um exemplo aqui de Campinas, mas a gente teve aqui prefeitos da cidade aqui vizinha fazendo esse tipo de ação. Como é que vocês acompanham isso? Porque, por parte deles, eu estou usando o meu direito de fiscalização. Estou aqui, e se ele não estiver trabalhando, ele é um servidor público ou um comissionado. Qual é a visão do setor quando vê esse tipo de situação acontecendo? Bom, nós tratamos com repúdio. Assim, eu acho que você tem o direito de fiscalizar, mas você tem que pensar que existe toda uma estrutura organizacional ali interna, e também os pacientes que estão sendo expostos, né, que normalmente estão ali esperando, porque o colaborador, ele está ali trabalhando, ele está dando o seu melhor. Normalmente, a entidade que está também por trás da gestão, ela também está fazendo o possível e o impossível. Como eu disse, normalmente uma entidade, ela faz a gestão de recursos. É um contrato de gestão. Gestão do quê? Do recurso. Se eu tenho recurso suficiente, eu vou ter um atendimento melhor, né, em todas as áreas da instituição, seja ela médica, seja ela operacional, insumos, etc. Então, assim, existem inúmeras causas que
causam um conflito. Como eu disse anteriormente, uma falha, ela não pode ser vista de maneira isolada. Ela tem que ser vista de maneira sistêmica. O que gera aquilo? Então, assim, por que eu vou expor a pessoa que está ali dando o melhor, trabalhando dia e noite ali para atender, e ela tem motivos para talvez estar tendo uma falha. Então, você ir lá, apontar o dedo, falar, fazer vídeos, para quê? Você vai ganhar o quê além da sua autopromoção? Entendeu? Você só vai, às vezes, expor uma situação, um colaborador... E distorcer a realidade para a população. Então, assim, busque a causa, busque o foco do problema, entendeu? E se empenhe em ajudar a resolver, porque, às vezes, é a falta de recurso público. A gente sabe, é um setor extremamente... que o recurso é escasso. Eu tenho muita dificuldade em fazer a gestão de recurso. Então, entenda o foco do problema. Não expõe um colaborador, não expõe um paciente ao ridículo, porque, sinceramente, esses vídeos é expor ao ridículo, entendeu? E, normalmente, para autopromoção. Então, assim, a OSP, ela vem justamente para repudiar esses tipos de ações, entendeu? A gente está sempre disposto a acolher e ajudar as mãos, eu digo, para poder tratar o foco do problema. Agora, você gerar cada vez mais conflitos, para quê? Então, isso não tem que ter... E ainda, complementando o modelo até que a Letícia está inserida, né, que é de organizações sociais de saúde que concorrem aí em licitações para assumir contratos de gestão que antes eram autarquias, que antes eram administrações diretas. E a gente tem números que comprovam que 35% é a efetividade gerada no modelo de OS. Obviamente que em todo o mercado, né, a gente tem as frutas podres, a gente tem aqueles profissionais ruins, e a saúde não está livre disso, mas na maior parte, na maioria dos casos, a gente tem um desempenho acima do esperado do que numa administração direta, né? Então, essa exposição não tem necessidade. E é preciso também conhecer a realidade da saúde. Quando a gente fala de modelos de acreditação, nós temos hoje no Brasil 440 mil organizações de saúde, tá? Que sejam 350 mil elegíveis a um modelo de acreditação, que é um modelo de gestão que prima pela sustentabilidade financeira, pela qualidade assistencial, pelo desfecho clínico e pelo equilíbrio dessa parte de dinheiro e qualidade. A gente tem 2.500, em média, acreditadas no Brasil. E ela não é livre de erro. Nem assim ela é livre de erro. Se a gente for nos melhores hospitais do mundo, Cleveland Clinic, Johns Hopkins, que a gente sabe que são os melhores do mundo, eles continuam errando e eles assumem isso com a maior naturalidade possível. Por quê? É inerente à atividade. Então, perseguir erros, eles não levam a gente em lugar nenhum. O que a gente precisa promover e fomentar são os parlamentares que apoiam desde o início a promoção de qualidade em saúde, né? Nós temos cidades, nós temos municípios que são exemplos disso, Fortaleza, Goiás, Maringá, projetos em que o IBS participou profundamente, em que o governador, o prefeito, o parlamentar, ele estava lá desde o início, fomentando, exigindo, querendo que a OS ou a administração direta, que a própria Secretaria de Saúde transformasse aquela saúde e acompanhando, eliminando barreira, investindo quando necessário, porque para a gente dar 2 passos para frente, às vezes precisa dar um passo para trás. E colhendo resultados que realmente ele teve participação. Então, acho que agora a gente precisa mostrar que há outras formas de o parlamentar participar e formas saudáveis, formas em que o paciente sim vai ser beneficiado e não o escândalo e não a autopromoção. Impressionante que a gente tem 2 pontos aí colocados em que a gente vê essa polarização. Essa questão de invasões, né, em locais de atendimento ao público, em hospitais ou UPAs, centros de saúde, praticamente está ali girando em torno da direita. Então, são parlamentares de direita, utilizando lá o seu celular, fazendo esse engajamento de rede social. Até falei da nossa sociedade da ansiedade, é isso que eles estão procurando mesmo. O engajamento, ou hate, é buscar essa autopromoção. E quando a gente fala de OS, a gente vai para o outro lado,
que tem uma ojeriza gigantesca quando se fala de uma terceirização, uma concessão da saúde para empresas privadas. Campinas teve um problema. Campinas teve aqui lá em 2017, 2018, Hospital Ouro Verde com uma OS, todo um escândalo, e essa OS saiu. Porém, numa sequência, Campinas contrata também outras OSs para gerir as UPAs da cidade. Que eu, na vida de repórter, fui a várias e várias UPAs aqui e os problemas se repetiam. Na verdade, a pauta estava pronta para segunda-feira. Se não tem nada, vai em um pronto-socorro e uma UPA. Ponto. Se a pauta estava pronta. Na contratação dessa OS, esses problemas não foram solucionados, claro, porque daí tem a gestão de recursos, mas diminuíram drasticamente. Essa pauta caiu, pelo menos as pautas não começaram mais a ser geradas de segunda-feira dessa forma. Como é trabalhar com esses dois lados opostos que tem esse enfrentamento, com esses conflitos criados para gerar engajamento e depois gerar voto lá na frente? E tem também toda essa ojeriza da esquerda quanto a esses contratos do setor público com o setor privado para fazer essa gerência da saúde. Na verdade, a diferença é você mostrar com robustez a eficiência do modelo, né, no mercado. E como que nós temos buscado isso, particularmente no meu caso, né, como presidente de uma organização social, investindo em qualidade, investindo justamente em certificações para que eu possa trabalhar cada vez com mais transparência do meu recurso, né, mostrar a economicidade, o padrão de qualidade, que eu trabalho com protocolos, que eu otimizo recursos públicos, né? Então, mostrar de fato a eficiência do modelo e com números, com dados, porque nada que você, tudo que você mede, né, você gera. Então, você tem que trazer dados reais. Então, nós investimos muito nisso, porque cada vez que somos questionados sobre algum fato, eu consigo trazer dados para mostrar o porquê daquele fato. Então, assim, a eficiência na contratação de pessoas. Então, eu tenho mais agilidade, eu tenho mais facilidade em fazer essa contratação, capacitação de colaboradores também. Eu também tenho facilidade para a compra de insumos, porque no ente público você tem que ter uma licitação que demora-se. No modelo privado, não. Eu consigo comprar. E aí, como eu compro? Sem transparência? Não. Eu tenho um modelo, né, um processo de compra, onde eu tenho 3 orçamentos, ou um contrato que é feito. Então, eu consigo fazer isso de uma maneira muito mais célere. Não incide também o índice de folha do município, né, que a gente fala que não pode ultrapassar lá os 25%. Então, a gente faz toda uma gestão transparente, né, que mostre, de fato, os dados, a qualidade do atendimento, os números, né, de uma maneira bem clara. E como eu falei para você, a UPA, principalmente, a gente sempre teve casos, por exemplo, um certame licitatório, ele demora, né, até você fechar um termo de referência onde você avalia ali o número de atendimentos para que você possa saber o custo daquilo e montar um termo de referência para um chamamento público. Isso vai ali 1, 2 anos até que a entidade assumiu. Quando ela assume, a realidade de quando esse estudo foi feito já é outra. Então, assim, quando o estudo foi feito, eu tinha 10 mil atendimentos mês. E aí, quando a entidade assume, já foi para 20. E aí, esses 10 mil aí, quem que paga? Então, assim, tem toda essa análise que tem que ser feita antes de você criticar, antes de você falar o porquê que a organização não entregou. Será que ela está recebendo o suficiente? Será que ela está dentro da realidade, né, do que foi contratado ou não? Ah, mas ela sabia? Sabia, mas assim, o contrato de gestão ele é uma gestão compartilhada. Quando o meu gestor público quer fazer a diferença, ele quer investir em qualidade, ele quer realmente mostrar que uma organização social pode trazer muito benefício para a população, ele caminha de mãos dadas. Ele sabe que tem a dificuldade, ele cobra, ele pede transparência nos atos, mas ele investe naquilo. Então, por exemplo, se eu sou um gestor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acolher a entidade que está ali e ver, não deixar de cobrar, mas eu ver o que ela precisa.
dobrou o número de atendimento, como eu posso viabilizar para que a gente consiga deixar aquele contrato de uma maneira exequível? Como eu posso cobrar exigindo protocolos de qualidade, exigindo certificações de qualidade? Então, tudo isso é um trabalho conjunto. E se não tiver, não tem sucesso. E enquanto população, a gente também tem que lembrar que a gente vive num país muito sensacionalista, né? Sim. Nós estamos no ano político. Eu estava comentando até numa reunião de conselho do Grupo IBIS, porque nós certificamos várias organizações geridas por OSs. E o desempenho, assim, é absurdo na mudança do modelo, né? Quando a gente observa. E o número de denúncias, de escândalos que tem aparecido nesses últimos meses foi maior do que nos últimos 3 anos. Então, o quanto isso é real, o quanto isso é sensacionalismo, o quanto isso tem realmente de verdade por trás, é uma coisa que a gente culturalmente também não está acostumado a questionar, a investigar, né? E a gente precisa tomar cuidado com o que cai na nossa frente de informação e entender se essa informação não é uma fake news, se não Exato. é um desvio mesmo para ganhar ganhar engajamento, ganhar pessoas olhando para uma coisa que vende mais, sabe? Ela tem um ponto, porque a Letícia citou. Eu tenho que levar dados. Eu tenho que levar parâmetros para convencer, isso aqui era de um jeito e melhorou. Só que quando a gente fala de política, a gente fala de narrativa. Como é que é lidar com narrativas que pouco importam para esses políticos? Não estou querendo generalizar, mas colocando dos próprios dois lados. Eu estou aqui porque o médico não quer trabalhar. A OS é só para o prefeito dar dinheiro para o empresário. São narrativas. Sim. Então, você pode apresentar todo um estudo, parâmetro, colocou, olha, melhorou aqui o atendimento, diminuiu tanto. A grita vai continuar, não vai mudar. Mas aí que tá, e aí a gente precisa ganhar a população, porque concordo que contra Sim. dados não há argumentos, né? E é isso que os modelos de selos, certificações, acreditações fomentam, né? Este selo, inclusive, tem um capítulo só de avaliação de desempenho, porque quem ainda não é acreditado, ele é como... O selo vai funcionar como se fosse um exercício de se adotar um modelo de gestão certificável. Mas o resultado, ele não é só no número. O resultado é na população. Sim. Se você vai numa cidade, num município, onde você tem organizações sociais sérias que estão gerindo equipamentos, né, que são as organizações de saúde, com resultados, a população sente. Sabe por quê? A fila acaba. O acesso é efetivo. Ele consegue fazer a cirurgia que o médico disse que é necessária para fazer em tanto tempo. Ele não morre na fila. Ele consegue fazer os exames de acompanhamento do seu tratamento. Então, eu não preciso entrar num embate de narrativa. Qualquer narrativa cai quando eu tenho a população do meu lado. E não só a população, mas os nossos colaboradores. Quando eles se sentem acolhidos, né? O tema principal aqui é justamente isso, essa estruturação, né, da nossa equipe. Então, quando o colaborador se sente acolhido, ele sabe da seriedade do trabalho prestado e sabe que tem uma instituição robusta por trás que está olhando para ele, ele é o primeiro a defender. Então, quando chega um parlamentar lá, ele fala, não, aqui não. Aqui todas as nossas unidades, por exemplo, sabem do protocolo. Então, eles já sabem como agir em casos de assédio como esse. Então, eles estão ali preparados, né, para isso. E como a Vivian falou, a população ter a consciência faz toda a diferença, principalmente no caminho que ela deve percorrer dentro das unidades de saúde. Porque muitas vezes pacientes que deveriam procurar uma UBS procuram uma UPA e ficam lá horas esperando. Por quê? Porque a gente tem um padrão ali de atendimento, né, que é casos leves, graves, moderados, que vai ser atendido grave primeiro. E quem está leve, que poderia ter procurado uma UBS e já ser atendido muito mais rápido, ficou ali na UPA esperando 3-4 horas porque tiveram casos mais graves, e aí ele está reclamando que ele está ali há 4 horas. Mas será que ele percorreu o caminho certo?
Será que era ali que ele tinha que ter procurado? Ele poderia ter resolvido o problema dele em um OBS. Então, essa conscientização faz toda a diferença. A população ela tem que ter esse olhar também. Doutora Letícia, aproveitando então a frente aí da OSP Mulher, qual que é o principal desafio hoje para conseguir realmente ampliar essa presença feminina nos espaços de decisão? Eu acho que é a gente tirar esse estigma, né, de que a mulher ela não é capaz. Então, a gente fortalecer o modelo, a gente trazer essa capacitação para as mulheres e trazer essa robustez e esse suporte para que elas consigam enfrentar os desafios que precisam enfrentar e conseguir também ter esse engajamento, essa segurança, né, em alcançar um cargo aí de liderança. A senhora também é presidente do Grupo Chavantes, né? Atua diretamente na gestão hospitalar. Sendo essa líder feminina, o que de fato mudou no comando do Grupo Chavantes e o que também isso ajuda a definir políticas públicas, porque tem essa troca de informações com o poder público? Bom, eu acho que no meu caso, particularmente, nós já vínhamos, né, com uma política muito bem estruturada, né? O presidente anterior ele já teve uma atuação muito robusta, principalmente investiu muito em qualidade. Então, para mim, foi uma responsabilidade dar sequência, né, e conseguir manter isso e conseguimos, né, com louvor. Inclusive, alcançamos novas certificações, mas é trazer esse olhar humanizado, né, esse olhar sensível, esse olhar multidisciplinar, como a Vivian disse, né, de uma mulher que está sempre conseguindo ver todos os lados e agregar a equipe, né, para que elas possam cada vez estar mais unidas e integradas para atingir o propósito que é um trabalho de qualidade aí no mercado de saúde. Falando agora com a Vivian sobre o IBS, né, que atua fortemente nas certificações e qualidade na área da saúde, também falando do selo, retornando para ele. Como é que esse selo agora vai se diferenciar de outras iniciativas dentro do próprio setor? As organizações, elas têm muito potencial para serem desenvolvidas e estruturarem o que falta para ganhar o seu potencial máximo. Então, para mim, o selo de excelência feminina, ele ataca uma dor, mas ao mesmo tempo uma solução que vai estimular e promover que as organizações entendam que é possível e traz resultado trabalhar mediante padrões, mediante protocolos, mediante estratégias de mensuração de resultados, de acolhimento, de olhar para as necessidades psicológicas dos colaboradores, né? E eu não tenho dúvida que o programa, ainda que para excelência feminina, ele, sem dúvida, será estendido, principalmente para aquelas organizações que não possuem nenhuma certificação ou acreditação, para todos os colaboradores, porque é impossível você trazer uma iniciativa isolada como essa, né? São padrões que a gente colocou lá dentro do selo que vão promover uma transformação completa aí da organização. E sem dúvida, elas vão gostar de brincar disso e vão futuramente adotar modelos mais robustos para que essa transformação seja maior, para que o impacto para o paciente seja maior, para os colaboradores e para todo o sistema de saúde, né? Afinal, a gente está aqui hoje, a gente também vai envelhecer, a gente vai depender de todo o sistema, então a gente tem que lutar para que ele seja o melhor que a gente pode alcançar. E eu falo que a certificação ela é um movimento. Independente, ela pode ser a mais simples, mas você começa e ela flui e ela atinge todos os setores e estimula, né, os colaboradores a seguir aqueles padrões e a buscarem cada vez mais. Então, é um movimento. E que nós replicamos até em casa, né? A gente, os protocolos, as ações, tudo isso impacta diretamente no nosso dia a dia. Esse setor de saúde você disse que o setor vai gostar de brincar, só que lá no começo a gente falou de barreiras, destroços pelo meio do caminho. O setor já está hoje preparado para discutir essa equidade?
Ou ainda está bem no início do debate? Olha... Ou no meio dele? Eu acho que ainda está bem no início do debate. E eu não falo só da equidade feminina, eu falo do processo de qualidade, né? Se a gente não tiver políticas públicas, as coisas não vão acontecer. Infelizmente, muitas organizações, isso em qualquer mercado, elas se movem por punição ainda, né? Então, você pode lembrar, por exemplo, quantas pessoas na nossa época usavam cinto de segurança. Eu usava só quando pegava estrada, né? Tanto que repeti no exame de carta porque eu não tinha o hábito de colocar o cinto. Então, a gente tem já, dentro do selo de excelência feminina, algumas questões que são legisladas, né? Então, não só essa NR1, mas a própria questão do assédio, a obrigatoriedade de capacitar os colaboradores quanto à identificação do que é um assédio moral, do que é um assédio sexual, para conseguir denunciar e dar transparência para a organização tratar. Então, eu vejo de maneira muito inicial, mas com grande potencial desde que políticas públicas também aconteçam. Fora do Brasil, por exemplo, na Austrália, a primeira vez que eu estive lá, eu desci do avião, fui pegar um táxi, tinha 5 estrelinhas assim, escrito accredited. Aí, olhei e passa um ônibus accredited. Eu falei, gente, tudo aqui acreditado? Sim, tudo acreditado, né? Eu brinco que a Austrália é um país que funcionou, porque lá é uma política pública. Assim como na Europa, se a instituição de saúde abriu 1 ano, ela não foi acreditada, ela tem que fechar as portas, seja ela pública ou privada. Então, a gente precisa encarar com seriedade. O que existe na maré contrária é que falta interesse parlamentar, falta interesse público, justamente porque isso traz uma névoa muito grande que é interessante para muitos deles. Não digo na totalidade, porque a gente conhece muito parlamentar, muito político sério. Mas a gente precisa realmente tratar isso com transparência. Dá para gerar muito resultado, mas a gente só consegue escalar se isso for uma vontade pública, se for legislação, né? A gente aprovou recentemente aí a política nacional de segurança do paciente, que era uma determinação da Organização Mundial para objetivos até 2030, para mais de 100 países, e eu achei que não ia sair, agora saiu. A própria OSP está capitaneando aí uma frente parlamentar voltada para rede paulista de qualidade. Então, as estratégias estão acontecendo, tem muita gente boa querendo fazer dar certo, e a gente só precisa unir esses esforços aí e ter... com certeza, uma garantia de que a gente vai ter, no futuro, uma saúde melhor. É isso que eu aposto, e é isso que eu acredito, e é isso que eu luto. Por isso que eu luto, e toda a nossa comunidade, né, luta por isso. Só para complementar, né, falando de todos esses movimentos da OSP, eu citei anteriormente, a associação para as instituições que têm interesse não tem custo. E a participação no selo também não tem custo. Então, assim, é um movimento com propósito, não para ter fins lucrativos. Então, assim, quem tem interesse, se associe à OSP para que possa ter essa representatividade também e também possa vir participar do selo, né? As duas citaram aqui durante essa entrevista várias vezes. Quando a gente fala de uma escalada de liderança feminina, esse movimento que é irreversível, mesmo que tenha resistência dentro do setor, em vários setores, mas é um movimento irreversível, de que esse movimento pode trazer mais sensibilidade, mais acolhimento e humanizar. É interessante, porque parece coisa que em qualquer relação humana, seja no setor de saúde, de transportes, numa rádio, num ambiente de comunicação, a gente tem que procurar essa humanização, esse acolhimento, essa sensibilidade. Parece meio óbvio, mas o ser humano não fazia isso, né? Sim. O óbvio precisa ser dito, né? E exercido. A gente vive numa era de conectividade. Essa conectividade, ela inibiu muitos desses comportamentos, né?
Eu tive filho tarde, né? E os meus filhos nasceram não virando página, mas com o dedinho virando tela. E assim como eu os observo altamente incluídos na tecnologia, no mundo digital, existe uma preocupação muito grande de resgatar o que move o ser humano, o que conecta o ser humano, o que é necessário para a saúde mental do ser humano. Então, a humanização, ela deve ser promovida, ela está dentro do selo, a questão de segurança psicológica também, e de saúde mental também. É um dos eixos que a gente se preocupou muito, porque ele cada vez será mais necessário na era futura. Isso está cada vez mais escasso também. E para a gente finalizar, como as duas enxergam o setor da saúde nos próximos anos? Ele será mais diverso, mais tecnológico, mais humano, ou ainda encontrando resistências? Eu acho que, como a Vivian disse, ele está caminhando, né, para tudo isso. Acho que o tecnológico já está cada vez, né, mais potencializado, né, cada vez mais crescente. O diverso, estamos lutando para isso, né? A gente está buscando justamente essa estruturação para ter essa diversidade de uma maneira que traga só benefícios, né? E a sustentabilidade aí vai depender muito também das ações parlamentares dentro do setor, né? No estado de São Paulo tivemos um grande avanço aí, que foi a tabela SUS paulista. Outros estados também estão se engajando para isso. Então, vamos esperar, né? A diversidade e a inclusão, eu vejo que elas estão, sim, ganhando espaço, mas numa progressão diferente da tecnologia. Então, acho que o nosso maior desafio enquanto a tecnologia está indo em progressão geométrica, né, a gente precisa realmente ter iniciativas adicionais para acompanhar essa velocidade, para que não sobrem corpos pelos caminhos, porque imagina você cuidar de pacientes, né, que é o grande propósito da saúde, sem humanização. Imagina você cuidar sem acolhimento, sem a diversidade necessária para o ser humano conseguir se conectar, se sentir inserido na sociedade, né, como deveria. Então, a discussão ela é muito mais ampla do que simplesmente ter uma quantidade equivalente de mulheres e homens, muito mais ampla. A tecnologia ela é um instrumento para facilitar tudo isso, né? Mas não pode deixar de ter a humanização. Não é fim, né? Letícia Belottorin, que é presidente da OSP Mulher e também do Grupo Chavantes, queria agradecer essa participação aqui no FPXcast, esse papo que foi muito legal aqui sobre esse setor. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder mostrar um pouquinho tanto do meu trabalho como presidente do Grupo Chavantes, mas também de trazer esse movimento, né, que é o OSP Mulher, para que a gente consiga aí ter cada vez mais visibilidade no mercado. E Vivian Judice, founder e CEO do Grupo Ibis, muito obrigado também por estar aqui com a gente no FPXcast durante essa conversa que foi muito legal. Agradeço, Flávio, o espaço, né, por essa oportunidade também de a gente trazer as iniciativas que vão fazer a diferença na saúde. E eu agradeço a todos que estiveram com a gente nesse episódio número 65 do FPXcast. Lembrando, estamos no YouTube, como você está acompanhando, mas as redes sociais estamos em todas. O X, o antigo Twitter, né? Porque não tem como, né? Mas é o X, é o TikTok, o Facebook, o Instagram, @FPXcast. Agradecendo a todos que estiveram aqui com a gente, agradecendo a toda a equipe aqui do Pod Conecta. Eu sou Flávio Paradella, juízo.